Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero ler com vocês hoje, e a gente vai falar aqui sobre um dos temas que eu mais gosto de falar. A gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo. Eu gosto de falar sobre o Espírito Santo. E você vai entender um pouquinho disso. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Mas antes de ler, vamos orar mais uma vez? Pai, que essa palavra não seja apenas letra, que essa palavra não seja apenas palavra, mas que essas palavras entrem no nosso coração, aplicadas pelo Teu Espírito Santo, e que possamos, na nossa limitação, Pai, compreender um pouco mais acerca de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Leva, ó Deus, o nosso coração agora submisso à vontade do Senhor. Aqui estamos nós. Fala conosco, em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aí a gente tem um discurso de Pedro, 3.000 são batizados, e essa comunidade cheia do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, ela tem uma característica, e eu quero ler o versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um equívoco que muitas vezes a gente comete
que é o equívoco de achar que Deus mudou. Mas não. Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E isso inclui, aqui, para que a gente entenda, o Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente acha assim que no Antigo Testamento Deus era a lei. Não. Deus, ele sempre foi graça. Deus sempre foi amor. Deus escolheu um povo em meio a um povo pecador. Deus, ele levanta Israel e ele faz de Israel luz para as nações. Deus é graça. O povo vacilava. Deus mandava um profeta. Vamos dar um passo atrás. O povo saindo do Egito no deserto reclamava. E Deus falou: olha, eu estou com vocês. Coluna de nuvem, coluna de fogo à noite. Estamos com fome. Deus mandava o maná. Queremos adorar outros deuses. Deus manda a lei. O povo se afasta. Deus levanta juízes, reis, profetas, para mostrar, porque ele é graça. Essa é a personalidade de Deus. Deus é amor, Deus busca. E aí a gente precisa entender isso. Deus está buscando, trazendo os seus filhos de volta. Deus está alcançando, porque Deus tem um povo, o Israel de Deus. O Israel de Deus está aqui, mas está espalhado pelo mundo afora. E Deus está indo ao alcance dessas pessoas. Tem muita gente que você convive hoje e que você não faz ideia, mas são filhos de Deus, que num determinado momento de suas vidas terão um encontro vivo e pessoal com Jesus. São pessoas que hoje estão vivendo como mortos-vivos, distantes, perdidos, longe do caminho do Senhor, mas que um dia serão encontrados. Por quê? Porque Deus está trazendo para perto o seu povo, Deus está reunindo. Então, isso faz parte, isso é algo intrínseco à personalidade de Deus. Deus é um Deus, o nosso Deus, ele é um Deus buscador. Ele é um Deus que vai, ele é um Deus que busca, ele é um Deus que encontra. E ele encontra quem? Ele encontra pessoas moribundas, pessoas sujas, pessoas imundas, pessoas perdidas. Deus está indo ao encontro de pessoas assim, como eu e você já fomos alcançados por Ele um dia, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Deus, Ele é um Deus buscador. E isso se revela desde o início da Bíblia. E a gente estudou isso aqui na escola dominical, quando Adão e Eva pecaram, Deus diz à serpente: olha, da descendência desses dois virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai quebrar a sua cabeça. Isso aqui a gente chama de um evangelho inicial, de um evangelho bem assim, sabe? Aquela degustação de algo bem pequeno, mas que já aponta que Deus está buscando e que Deus iria levantar o Redentor. Pois bem, no tempo certo, Deus envia Jesus. Jesus vem. E aí é interessante a gente entender isso, porque Deus ele é um Deus trino, mas a gente vê no Antigo Testamento manifestações grandiosas de Deus.
No livro de Gênesis, a gente vê lá no início, no princípio criou Deus, e a palavra Elohim usada aqui, ela traz essa conotação. Muitos estudiosos falam sobre isso, que Elohim tem a ver com Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós só vemos a presença real de Jesus, a presença física de Jesus, nós vemos a partir da sua vinda. A ação do Espírito. O Espírito, ele age, a gente vê aparições, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas nós vemos Jesus se referindo ao Espírito Santo como o Consolador, aquele que ele enviaria. E aí a gente vê, a partir da ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, imediatamente após a sua subida, descendo para consolar o coração dos discípulos que se viam tristes e perdidos e que agora são cheios do Espírito. Nesse texto que nós lemos, em especial, acontecia algo muito interessante. Eles estavam reunidos numa casa, com medo, por conta da perseguição. E aquela era uma época de uma grande festa, a festa de Pentecostes, aonde se reuniam em Jerusalém pessoas de muitos e muitos e muitos povos. O que é interessante é que quando eles estavam reunidos numa casa muito parecida como essa, num espaço muito parecido como esse, o Espírito desce. Eles são tomados, envolvidos por essa presença do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E é interessante porque parece até meio que uma piada aqui, que quando eles saem dessa casa e vão para a cidade, os povos falam: que história é essa? Não são esses aí aqueles judeus? E que história é essa da gente ouvir esse pessoal falando na nossa própria língua? Versículo 7. Estavam, pois, atônitos. Essa é uma palavra forte. E se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí vem uma descrição de vários lugares de onde eles eram. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, arábios, ou seja, os Espírito Santo, ao descer sobre eles, os capacitou a falar na língua daquelas pessoas. Por quê? É interessante a gente pensar naquilo que o Espírito Santo faz. Mas para que a gente entenda aquilo que o Espírito Santo faz, a gente precisa primeiro entender aquilo que ele não faz, aquilo que ele não é, aquilo que ele não proporciona. Muita gente acha que o Espírito Santo, ele nos proporciona uma experiência que termina apenas em nós mesmos, mas não. O Espírito Santo, ele não veio para nos proporcionar experiências. O Espírito Santo, ele age em nós não para que essa ação de Deus fique apenas em nós, não. A ação do Espírito na nossa vida, ela não é para que nós apenas recebamos isso termine em nós, mas não. A ação do Espírito na nossa vida, ela tem um efeito multiplicador, porque nós somos cheios do Espírito para fazermos as obras de Deus, para realizarmos os planos de Deus. Ou seja, o propósito último da ação do Espírito na sua vida não é você, mas inclui você. Porque assim como você foi alcançado através da instrumentalidade de algum servo cheio do Espírito,
e essa ação do Espírito na vida dessa pessoa não ficou somente nela, aquilo que Deus faz em você, através do Espírito Santo, é para que outras pessoas sejam alcançadas também. Você quer ser um crente cheio do Espírito? Então se prepare para ser uma bênção. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados por Deus para abençoar, para falar, para testemunhar, para com gestos, com o nosso sorriso, com a nossa própria vida, sermos o bom perfume de Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. O crente nascido de novo, que crê em Jesus, cheio do Espírito, ele é alguém que frutifica sem fazer força. Ele frutifica. Você vê uma árvore malhando para frutificar? Não. A árvore, ela simplesmente, no tempo certo, na hora certa, ela dá o fruto. Assim é na vida do crente. O crente que foi alvo da ação do Espírito Santo. E aí entenda, porque todo crente é alvo da ação do Espírito Santo. Porque ninguém pode crer em Jesus se não foi alvo do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a ação do Espírito Santo na nossa vida que promove o chamado arrependimento para a salvação. Quando o Espírito Santo age na nossa vida e nos toca, a gente reconhece o nosso erro, a gente reconhece o nosso pecado e nós aceitamos, acolhemos essa palavra de Jesus e reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Nós não podemos reconhecer Jesus como nosso Salvador se o Espírito Santo não agir na nossa vida e nos levar a essa verdade. É o Espírito Santo que aplica as palavras de Jesus no nosso coração. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para as verdades de Deus. Ou seja, todo crente nascido de novo, é impossível você nascer de novo sem ter sido alvo da obra, da ação do Espírito na sua vida. Mas existe algo aqui que é importante a gente entender. Porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Eu e você fomos alvo da ação do Espírito. Nós só podemos dizer, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, por intermédio da ação do Espírito. Uma pessoa que não crê em Jesus, ela não pode falar isso de todo o coração. E aí entenda, eu fui convertido através da ação do Espírito, mas eu preciso, e eu sou chamado a me encher do Espírito. E aí vem a pergunta, como se encher do Espírito? Como ser cheio do Espírito? Eu sou cheio do Espírito a partir do momento que eu busco as coisas de Deus, que eu almejo o Senhor, a partir do momento que eu vejo o Senhor me chamando para me aproximar dEle e eu me rendo, eu me submeto à sua vontade, eu anelo, eu busco as coisas de Deus, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que cultivo uma leitura bíblica, eu procuro me alimentar da palavra do Senhor, eu quero dizer de todo o coração, menos eu e mais Cristo na minha vida, só que entenda, todos nós vivemos um grande dilema, a gente está vivendo uma grande luta, não é? O espírito milita com o quê? Com a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Nós sempre viveremos essa luta, nós sempre seremos contrastados, mas entenda, nós somos alvo constante da ação do Espírito na nossa vida. O Espírito está sempre agindo no nosso coração, aplicando a palavra, trazendo luz àquilo que a gente lê, decodificando a vontade de Deus, aplicando essa vontade de Deus à nossa vida. É por isso que às vezes você lê a palavra e o mesmo texto, para mim,
tem uma aplicação, mas para você tem outra completamente diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo que decodifica, que aplica essa palavra no coração. Como eu falei no domingo, é por isso que às vezes a gente lê o mesmo texto inúmeras vezes e o texto fala com a gente de uma maneira diferente. Já aconteceu com você? Eu já li o Salmo 23, sei lá, umas 180 vezes e cada vez que eu leio é algo diferente. É uma nuance. É algo que o Espírito Santo aplica à minha vida, ao meu coração. Agora, entra aqui uma grande questão. O Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, o que o Espírito Santo fez? O que o Espírito Santo promoveu na vida desses homens e dessas mulheres? O Espírito Santo os qualificou para a obra. Você leu com atenção? Começaram a falar em outras línguas. Que língua? A língua daquele povo que estava ali, daqueles homens de inúmeros países diferentes. Eles foram alcançados pela pregação da palavra por intermédio desses homens aqui. E aí entenda algo muito sério e muito importante. A ação do Espírito Santo na nossa vida nos qualifica para que possamos, eu e você, fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus. A ação do Espírito Santo na vida da igreja qualifica e habilita os crentes a serem uma bênção, a fazerem, a realizarem a obra do Senhor. São somente crentes cheios do Espírito Santo, usados pelo Espírito, que são instrumentos nas mãos do Pai para abençoar e transformar vidas. Preste atenção, em muitos momentos a gente se sente vazio, a gente se sente em pecado, a gente não se sente bem, mas guarda uma coisa, você é alvo da ação do Espírito Santo. Deus está, independentemente da maneira como você se sente, ou da maneira como você se encontra, Deus está agindo na sua vida. Quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vê esses homens agora cheios do Espírito pregando, falando das grandezas de Deus. E há um exemplo muito legal aqui, que é o exemplo de Pedro. Porque Pedro, exatamente Pedro, aquele cara bruto, rude, duro, agora pregou. Aquele cara que há tempos atrás, pouquinho, olha só, dias atrás, negou Jesus. E o galo cantou. E Jesus foi ao encontro dele e falou: Pedrão, e aí, qual é a tua, cara? Tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas, meu camarada? Pastoreia as minhas ovelhas. E esse cara agora, cheio do Espírito Santo, pregou. E 3.000 se converteram. Você se lembra de João? Cara, João era um cara brabo. João era um camarada tão ruim, mas tão ruim, que ele e seus irmãos eram conhecidos como os filhos do trovão. João teve um encontro com Jesus e, cheio do Espírito Santo, se tornou um discípulo amado. O texto diz que ele morre na ilha de Patmos, recebendo a revelação. Logo depois, antes de morrer, ele recebe a revelação de Apocalipse. Um homem que foi transformado e cheio do Espírito Santo, habilitado por Deus a levar a palavra a tantas e tantas e tantas pessoas. Preste muita atenção. A grande questão não é quem nós somos. A grande questão não é aquilo que nós vemos hoje em nós ou como nós nos sentimos. Existirão dias que você vai se sentir nas nuvens, bem pra caramba. Existirão dias que você vai se sentir um nada, mal pra caramba. Mas há uma verdade. Uma verdade. À luz do Evangelho, nós sabemos, nós que cremos em Jesus, que nós somos filhos amados do Pai e que Deus decidiu
nos dar uma nova identidade. Agora, como filhos de Deus, nós somos cheios, chamados a sermos cheios do Espírito, alvo da ação do Espírito, temos o Espírito Santo na nossa vida e podemos, cada dia, mais e mais, sermos cheios do Espírito Santo. Um crente que nasceu de novo, que crê em Jesus, ele tem o Espírito. Porque é impossível você crer em Jesus sem ter o Espírito. Mas saiba de uma coisa, quando o Espírito age na nossa vida, ele não age para que isso seja um ponto final, que isso seja uma experiência pessoal, mas não, ele nos enche, ele age na nossa vida para nos qualificar e nos habilitar para que a gente possa fazer aquilo que Deus deseja na vida de outras pessoas. Eu sempre uso esse exemplo porque para mim ele é muito elucidativo. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele tem características, e note bem, são todas elas características relacionais. O fruto do Espírito é amor. Eu amo o que? A árvore. Eu amo o poste. A luz de LED? Não. Eu amo pessoas. Amor, longanimidade. Aonde se experimenta longanimidade? Bondade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho domínio próprio com o quê? Com pessoas. E você vai perceber que todas as características desse fruto do Espírito, elas me levam a ter relacionamentos melhores. Por quê? Por quê? Ora, se Deus está em missão, se Deus é um Deus buscador, Ele quer que a sua igreja seja o quê? Uma igreja que busque, que alcance, uma igreja que faça a diferença. Esses cristãos serão o quê? Bênçãos na mão do Senhor. E eles serão bênçãos como? Se relacionando bem, amando, vivendo, transmitindo, exalando o bom perfume de Cristo, por meio de relacionamentos, vida na vida. É por isso que quanto mais cheio do Espírito Santo eu e você estivermos, melhor nós nos relacionaremos uns com os outros. É por isso que você consegue entender como a Bíblia ela apresenta para nós uma colcha de retalhos, tudo está ligado. É por isso que eu posso perdoar. É por isso que eu posso amar. Porque tudo que Deus faz em mim me leva a isso. Tudo. E isso é tão verdade que por ser alvo da ação do Espírito Santo, esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, produzirá em mim um fruto que me levará a isso. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Relação. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare. Porque você vai aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare. Porque Deus te dará totais condições de você perdoar aquela pessoa que um dia te fez muito mal. E Deus vai te colocar na parede, viu? E Deus vai te mostrar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você se prepare, porque Deus vai te dar totais condições de amar aquela pessoa muito difícil de ser amada. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare, porque você vai falar uma língua que será entendível àquela pessoa tão difícil que está próxima e perto de você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare, porque Deus muda a nossa rota, muda o nosso caminho, nos leva a
perspectivas e a lugares diferentes, a situações diferentes. Eu quero terminar aqui hoje lendo um versículo que para mim está entre assim os top 10 da Bíblia. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, Deus conduz a nossa vida como um vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus conduz, Deus muda, Deus leva, Deus faz, Deus conecta, Deus te apresenta a outras pessoas oportunidades. E quando você menos imaginar, você estará ali sendo usada por Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se prepare para coisas novas que Deus fará na sua vida. Você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Se prepara para ser um reparador de brechas. Você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Se prepara, porque você vai se tornar um elo entre pessoas que não se falam. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare, porque você será uma promotora, um promotor da paz. Você vai exalar Jesus. O vento sopra aonde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Deus te abençoe. Que você seja cheio do Espírito. E que você fale aquilo que Deus quer que você fale. Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida. Usa a tua igreja. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Faz brotar um arrependimento genuíno e verdadeiro. Ó Deus, como foi naquele lugar, faz isso na nossa vida, Pai. Nós queremos ficar extasiados com a tua ação, mas queremos, através da ação do teu Espírito, sermos capacitados para fazer a tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela nunca volta vazia, mas sempre promove aquela que é a tua vontade para nós. Guarda o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa a nossa irmã Dorcas, ó Deus. Abençoa o nosso irmão Isaías no leito daquele hospital. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados. Abençoa as famílias que precisam de paz. Abençoa os filhos que estão distantes. Abençoa, Deus, aqueles que hoje precisam de uma porta de emprego, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Obrigado por tudo, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé? Que você possa falar aí para a pessoa que está com você, que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Dá um abraço aí nele, nela. Isso. Que você tenha uma semana abençoada aí pelo Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida.